Meus irmãos, então vamos adiante. Abra sua Bíblia comigo. O livro é o livro dos Salmos, capítulo de número 51. Foi algo que nos foi apresentado quando fizeram um convite. Eu quero respeitar porque creio que quando se tem um tema ou algo assim, é porque os irmãos estão orando em cima disso e creio que Deus tem algo extraordinário para fazer. Então, Salmo de número 51, você vai pegar aí o verso de número 11. Salmo de número 51, verso de número 11. Glória a Deus. Se você vê que a pessoa que está ao teu lado está sem Bíblia, chegue perto para que ela possa acompanhar a leitura. Os irmãos encontraram Salmo de número 51, verso de número 11. Podem dizer glória a Deus? Deus é fiel. A minha tradução diz assim: não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Os irmãos podem se assentar dando glória a Deus. Você está crente? Você está crente? Então vem comigo. Amém? Glória a Deus. O povo mais pentecostal está aqui comigo esta noite. Glória a Jesus. Eu sou muito pentecostal, Só que o povo pentecostal não se movimenta por barulho. Nós somos guiados e movidos pela palavra. Então eu vou pedir para você prestar bastante atenção. Porque conforme você presta atenção, você entende. Conforme você entende, não eu, o Espírito Santo ministra ao teu coração. E conforme o Espírito Santo ministra ao teu coração, aí é com você e com ele. Quem quiser chorar, chora. Quem quiser glorificar, glorifica. Quem quiser se colocar de pé, se coloque. Você tem liberdade na presença do teu Pai. Os irmãos estão comigo, amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. O livro dos Salmos. O livro dos Salmos é considerado o inário do povo judeu. Assim como a harpa cristã para nós, assim é os Salmos para eles. Nós acreditamos e entendemos através dos estudos que temos da Bíblia Sagrada que para cada momento específico da vida os judeus possuíam um salmo. Salmos para se alegrar, salmos para o momento da palavra, salmos para o momento do ofertório, salmos também para o momento de angústia, salmos também para os momentos de tribulação, salmos para os momentos onde eles queriam festejar o casamento, salmos para onde eles queriam então ali em determinado momento celebrar a palavra, diversos salmos, para cada ocasião da vida específica um salmo. Acreditamos e entendemos que então estes salmos, embora escritos por homens em momentos às vezes de agonia, aflição ou tribulação, foram todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não obstante, eles estão na nossa Bíblia Sagrada para nossa meditação cotidiana até os dias de hoje. E é por isso que em cada salmo nós podemos extrair diversas lições que servem para a nossa vida cotidiana, que servem para a nossa vida eclesiástica e que servem também principalmente para a nossa vida espiritual. E cada salmo se tratando de um fato vivido por um homem, mas inspirado pelo Espírito Santo para ministrar aos nossos corações, é possível então que dentro destes salmos nós encontremos deveras proximidades entre nós e os salmistas. Quando lemos um salmo, muitas das vezes nos colocamos no lugar daquele que escrevia. Quem nunca leu o Salmo 91 no momento onde pensava que era necessário uma proteção ou intervenção divina? Quem nunca leu o Salmo 23 no momento onde se achava solitário e entendia que precisava de um pastor? Quem nunca leu o Salmo 121 quando pensava em um momento de socorro e observou dentro do Salmo um escape ou uma solução como aquela que o salmista conseguiu enxergar? Os salmos, eles são inários, que podem ser cantados no momento da dor, da angústia, da agonia e naquele momento que nós estamos sozinhos. É por isso que fazem tanto sucesso nos dias de hoje, é por isso que são aclamados nos dias de hoje, é por isso que muitas das vezes são os versos mais lidos e mais utilizados. Quando os irmãos vêm dar um testemunho, geralmente para não ficar apenas nas suas palavras, eles terminam lendo um salmo, porque o salmo tem essa particularidade de, embora inspirado pelo Espírito Santo,
Santo tocar o nosso coração, porque o homem que escreveu provavelmente passava por uma situação na qual nós passamos. O Salmo 51 tem essa particularidade, porque quando Davi o escreveu, ele estava passando por um momento de angústia, por um momento de tribulação, que foi causado por si mesmo, que foi causado por ele mesmo, mas que tem um impacto e uma lição muito extraordinária para as nossas vidas. Mas para entendermos, precisamos mergulhar, ir ao anterior do Salmo, para adentrar então aos mistérios que Deus tem para nos revelar. Precisamos compreender quem foi Davi, o que estava vivendo ele naquele momento, para chegarmos a uma conclusão e algo que vem impactar as nossas vidas. Então, enquanto eu lia, eu orava e pedia ao Senhor um direcionamento para que Ele pudesse ministrar aos nossos corações algo que viesse a nos transformar, para que quando saíssemos daqui, saíssemos melhores do que quando entramos, porque o intuito do culto, o intuito de entrar estas portas, não é outro senão nos relacionarmos com Deus do culto e sairmos daqui mais parecidos com Ele. O intuito do culto, enquanto adoramos, é entender que enquanto estamos aqui, Deus trabalha o meu coração e a minha alma, e enquanto eu habito na presença dEle, eu sou transformado, eu sou curado, eu sou renovado, eu sou cheio, eu sou transformado. Davi disse que ele estava alegre quando ele retornava, ou quando ele ia em direção ao templo, porque no templo era o lugar onde o Espírito Santo do Senhor habitava. Mas a particularidade que há no autor do Salmo, que é Davi, é que Davi é considerado por muitos o maior rei que já houve na história de Israel. Um homem que é chamado homem segundo o coração de Deus, por conta de seus inúmeros atos, tanto de guerra quanto de governo, foi aclamado e até hoje é considerado pelos judeus e israelitas como o maior rei que já pisou ou que habitou naquelas terras. Nós, cristãos, consideramos a Cristo porque reconhecemos, mas para os judeus, Davi era um homem extraordinário e de fato o foi. Se nós observarmos através da Bíblia Sagrada, ali em 1 Samuel, capítulo de número 15 e 16, quando ele recebe a unção, nós vamos ver duas coisas interessantes. A primeira, Davi não foi o primeiro rei, mas foi o primeiro rei instituído pelo governo divino, porque embora Saul foi o primeiro rei, Saul não foi aclamado diretamente pelo Senhor, mas foi uma escolha meio que dos homens, porque quando eles vão até Samuel pedindo um rei, o Senhor diz: Samuel, não se preocupe, eles não rejeitaram você como profeta, mas rejeitaram a mim como Deus. Mesmo assim, que seja feita a vontade do povo. Saul foi levantado como um rei, começou muito bem e terminou muito mal. Isso é algo que precisamos observar. Quando estamos aqui na presença do Senhor, não importa muito a maneira com que nós ingressamos ou começamos, o mais importante para o Senhor é como nós vamos terminar. É por isso que entram por estas portas pessoas que estavam na droga, na prostituição, que estavam na depressão, no mais profundo dos vales, mas quando saem daqui, saem transformadas e prontos para transformar, porque daquelas portas para dentro pouco importa como você vai chegar, o que importa para nós enquanto estamos aqui ministrando é a maneira que você vai sair, porque tem muita gente que começa bem e termina mal, mas eu quero crer que melhor é começar mal e mesmo assim, mediante a trancos e barrancos, através do trabalhar do Espírito Santo, eu terminar muito bem. E nós podemos observar que o Senhor rejeita o governo de Saul, porque Saul não sabia esperar o tempo de Deus e se adianta numa obra que ele não deveria ter feito. Então o Senhor vai a Samuel e diz: Samuel, até quando você vai tolerar este homem governando, sendo que eu, o Senhor, já o tenho rejeitado? Desce até Belém na casa de Jessé, porque eu já me tenho provido de um rei. Nós conhecemos a história. Davi era o menor da casa, escanteado, esquecido, habitava no campo, não tinha vez na mesa. Porém, quando o Senhor olhou e disse: eu quero ele, não importa se era menino, não importa se estava no campo, não importa se estava esquecido, Deus levanta quem quer, na hora que quer, do jeito que quer e no contexto que Ele quer. E é por isso que culto de jovem é uma coisa que me chama a atenção, porque tem gente que pensa que jovem só é problema, tem gente que pensa que jovem só é confusão, porque os jovens dão trabalho, porque os jovens eles têm um
hormônio à flor da pele e são facilmente atraídos pelo pecado. Mas a Bíblia me mostra que o jovem tem força, e se Deus quiser usar o jovem, quem é o homem para poder impedir o trabalhar de Deus? É por isso que Davi é ungido com 16 anos, é por isso que Josias é protagonista de uma reforma religiosa com 18 anos. Deus não se preocupa com idade, Ele se preocupa com disposição e disponibilidade. Se houver alguém disponível, o Senhor vai encher. Se houver alguém disponível, o Senhor vai usar. Se houver alguém disponível, o céu se abre sobre a cabeça dele. Não importa se tem 30, 50, 60, 90 ou se tem 10. Se tiver disponibilidade, o céu se abre, a glória desce. E eu quero acreditar que tem jovem disponível nessa casa. Eu quero acreditar que tem irmão e irmã disponível nessa casa. Eu quero acreditar que tem uma pessoa disponível nessa casa, porque com o homem Deus pode revolucionar uma nação. Davi é separado, Davi é ungido na frente dos seus irmãos, ele recebe a honra. E é da hora, é legal observar a vida de Davi em três perspectivas, em 3 salmos. E o primeiro salmo é o salmo de número 23, que vai tratar do momento em que Davi estava no campo, porque ele vai escrever: o Senhor é meu pastor e em nada me faltará. Só que a parte que me chama a atenção é quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso demonstra que desde sempre, desde o seu princípio, Davi tinha uma coisa especial comparada aos outros. O que era, Gabriel? O amor pela presença. Veja que ele diz: eu posso andar no vale da sombra e da morte, mas eu não vou temer, porque tem uma presença que anda do meu lado, e essa presença, ela é suficiente. É por isso que eu posso andar no vale, é por isso que eu posso estar na tempestade. A questão não é o ambiente em que eu estou inserido, a questão é a presença que caminha do meu lado. A questão não é a guerra que eu estou enfrentando, alguém pegou? A questão é a presença que anda do meu lado. A questão não é o que está acontecendo na tua casa, a questão não é o inimigo que se levantou, a questão não é o problema que bateu na tua porta, a questão é qual é a presença que anda do teu lado. E Davi tinha um apego extraordinário por esta presença. E é legal também observar isso, porque ele era muito apegado, tão apegado que quando Saul sentou no trono, durante cerca de 30 anos, a Arca da Aliança tinha sido tomada pelos filisteus. Saul reinou, Saul ficou no trono, mas em momento algum ele se preocupou em ir atrás da presença que tinha sido levada pelos inimigos. Porém Davi sentou no trono. Perguntaram para ele: Davi, qual é a tua primeira ordem? Davi, o que o Senhor vai fazer primeiro? Vai mexer na política? Vai mexer na parte financeira? Vai arrumar as ruas? Davi falou: não, a primeira coisa que nós vamos fazer é ir atrás da presença que se perdeu. Porque se alguém não se preocupa com a presença, tem Davi que se preocupa. Porque se alguém não está nem aí com a presença, Davi olhou e disse: quando eu estava no campo e ninguém me via, era essa presença que me sustentava. É por isso que agora, quando eu sentar no trono e for honrado, a primeira coisa que eu vou querer no meu reinado é trazer a presença de volta. E parece que tem gente que já está entendendo a prioridade. Davi olhou e disse: não adianta ter honra, não adianta ter dinheiro, não adianta ter o trono, não adianta ter estabilidade se eu não tiver a presença. Então a primeira coisa que eu vou trazer de volta é ela. A primeira coisa que eu vou buscar é a presença. Porque nos dias de hoje eu vou falar, tem gente que não está nem aí com a presença, já viu? Está preocupado com a roupa que vai para o culto, está preocupado com a nota que o músico entoa, está preocupado se o irmão ou se a irmã desafinou, está preocupado se no testemunho a irmã falou demais e ele se esquece da presença. Está preocupado com os afazeres da semana, preocupado em fazer as compras do mês e se esquece da presença. Aí não ora, aí não busca, aí chega no culto e quer ver Deus operar, chega no culto e quer ver Deus batizar, chega no culto e quer ver coisa grande. Deus está dizendo: só acontece coisa grande com quem prioriza a presença.
Davi foi buscar a presença. E a Bíblia vai dizer que enquanto a presença está entrando em Jerusalém, ele está dançando, ele está saltitando diante dessa presença. Tamanha alegria que invade a sua alma. E dizem que é nesse contexto que vem o Salmo 24. E aí ele diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque vem o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. E ele começa então a se alegrar, porque ele entendeu que quem retornava era o Todo-Poderoso. Ela vai me tocar lá e eu subia. Eu sinto uma graça que desceu aqui, porque quando a presença ela entra, o ambiente ele muda. Porque quem entra não é presidente, quem entra não é homem, quem entra não é carnal como eu e você, nem natural. Quem entra é Rei da Glória, é todo poderoso. Essa noite nós viemos buscar não coisas terrenas, mas a presença do grande. A presença do grande, uma presença que impacta e transforma as nossas vidas, uma presença que muda as coisas de lugar. E olha só, ele foi buscar a presença, colocou-a novamente do lugar onde nunca deveria ter saído. Só que Davi era homem, e todo homem é suscetível a falhas e quedas. Durante todo o seu reinado, Davi foi quase que excelente. Davi era um excelente guerreiro. Davi era bom lutador. Davi era bom governante. Davi se preocupava com o seu povo. Mas houve um dia onde houve guerra em Israel, e Davi não foi ao campo de batalha. E uma coisa que nós precisamos entender aqui é que Davi era ungido, Davi era rei, e ele tinha uma função a exercer. Deus ungiu Davi para governar, para batalhar e para praticar o exercício real. Só que chega um dia no reinado de Davi, um dia estável. Davi já tinha lutado muitas guerras, Davi já tinha derrubado gigantes, Davi já tinha trago a presença de volta, e ele pensa que ele é digno de um dia de folga, e ele diz: não vou para a guerra. Os soldados descem e Davi fica no palácio. E enquanto ele estava no palácio, a palavra vai dizer que a esposa de um dos seus soldados, Batseba, estava se banhando no terraço. E Davi andando pelo palácio, porque é o que o texto diz, que enquanto ele passeava pelo seu palácio, ele viu o que não deveria, porque unção parada causa morte. Unção parada causa morte. Unção parada só serve para alimentar o ego. Unção parada só serve para mim olhar para o meu umbigo e dizer: eu sou rei. Deus me chamou para cantar, Deus me chamou para pregar. Mas se está parado, só gera ego, só gera morte. Unção é para se colocar em exercício. É por isso que prega Deus na minha boca. Se Deus te chamou, se Deus te preparou, se Deus te ungiu, e você está parado, parada, está propício a cair no erro. Porque Deus não te chamou para ficar sentado, Deus não te ungiu para ficar parado. Deus te chamou, Deus te ungiu e te capacitou para exercer e trabalhar para o crescimento do reino. Por isso prega Deus da minha boca. Se você encostou o playback e não está querendo cantar mais, se você parou de ir para as visitas, parou de ir para o evangelismo, é tempo de retornar à prática cotidiana da fé. Porque unção parada gera morte. Unção parada só serve para alimentar o ego. A pessoa diz que é, diz que faz, mas não faz nada, não exerce nada. Chegou o tempo de voltar a movimentar aquilo que Deus colocou na tua mão. Chegou o tempo de voltar a fazer aquilo que o céu te chamou para fazer. Alai camandar avassaio.
Davi se sentiu estável, e estabilidade é problema. Estabilidade é problema. Quando está tudo muito bem e por causa disso eu decido descansar, suspeite mal. O céu não te chamou para ficar tirando folga nem férias e ficar esperando as coisas virem de mão beijada. Tem coisas que o céu nos dá e nós precisamos ir à luta, nós precisamos ir à guerra. É por isso que Deus diz, Jesus diz, o céu é tomado à força, porque Ele quer nos ensinar que para viver o reino, para viver aqui entre nós, para ser igreja, é necessário disposição, é necessário garra, é necessário força, é necessário se colocar de pé. Deus não te chamou para ficar encostado. Oh glória a Deus, é tempo de se levantar, é tempo de voltar a fazer aquilo que você deixou de fazer, é tempo de voltar a pregar como você costumava pregar, é tempo de voltar a dar lugar como você costumava dar lugar. Porque tem um grande problema que toma conta do nosso povo, porque aquele que está parado, ele não faz e ainda quer matar quem está fazendo. Olha só, Davi não foi para a guerra e ainda colocou um soldado na linha de frente para morrer sozinho. Não vai para a guerra e não quer deixar o guerreiro guerrear. E é um mal que toma conta, porque isso acontece, já viu? Não prega e quer parar quem está pregando. Não canta e quer parar quem está cantando. Não evangeliza e quer matar quem está evangelizando. Não dá lugar na terra e quer parar quem está dando lugar na terra. Sai para lá com esse teu espírito e esse teu ego. Aqui nós viemos para adorar e trabalhar para Jesus. Se você não quer, procura um lugar onde a folga é necessária. Aqui é só lugar para trabalhador. A seara está pronta, quem vem? 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 Então abre a sua boca. Abre a tua boca, dá dois glória e mostra para Jesus que você está disposto. Eu não vim pregar para crente preguiçoso. Eu não vim pregar para crente meia boca. Eu vim pregar para quem está disposto a tomar as batalhas. Só quem vai tomar a espada na mão. Só para quem está disposto a guerrear. O céu está dizendo, é tua noite. Entra, 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 entra. Alabacalamandore vassaio. Oh glória ao nome de Jesus. Eu já retorno para a palavra, mas eu senti uma graça que desceu aqui. Deus está dizendo, eu vou tirar as teias de aranha que tentou emperrar teu ministério. Eu vou tirar essa comodidade que tanto te atrapalha e não te permite entrar de vez na minha presença. Porque prega Deus na minha boca. Tem gente que entrou aqui que está dizendo, eu queria fazer, eu queria entrar, eu queria me soltar, mas tem algo me travando. E o céu está dizendo, eu vou tirar toda a trava essa noite. Tu não vai ter mais desculpa para entrar no meu reino. Tu não vai ter mais desculpa para não trabalhar para mim. Tu não vai ter mais desculpa para ficar sentado. O pastor vai chamar, e aí vem para a oração, e você vai ser o primeiro a levantar e dizer, vamos. O céu está dizendo, eu vou desembaraçar. Quem recebe essa palavra, levanta as duas mãos, porque uma é pouco. Dá um glória para Jesus. Vai dando glória, porque o céu está trabalhando. Glória a Deus. Aleluia.